Amados irmãos, bom dia, que a paz seja com todos. E por falar em paz, nessa manhã vamos meditar a respeito de paz, tão buscada. Acredito que aqueles do mundo que se enganavam achando que poderiam achar paz neste mundo, estejam perdendo as esperanças. Quanta ilusão! Paz, paz, paz. Dizem haver paz quando na verdade não há paz. Podemos produzi-la. Eles não têm nem paz interior que procede de estar em paz com Deus, quanto mais produzir ou alcançar uma paz exterior. Espero também que os cristãos que começaram a fincar os pés aqui nesse mundo, se enraizar aqui, se arraigar e colocar também sua esperança de paz neste mundo, estejam despertando suas mentes adormecidas. Infelizmente, a doutrina da prosperidade terrena, cuja base praticamente é dinheiro e saúde, que são as coisas que os gentios buscam. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, fala dessa preocupação dos homens, dos gentios, que se preocupam demais com a questão de comer, beber, vestir, andam ansiosos para lá e para cá, vivem para isso, mas ele orienta os cristãos a buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E isso ele falando de coisas essenciais: comer, beber e vestir. Mas, infelizmente, essa doutrina, que vai muito mais do que beber e vestir, comer, a doutrina da prosperidade terrena, invadiu o meio evangélico, inclusive arraiais batistas. O lema é: o melhor dessa terra. E assim tem feito com que muitos cristãos desviem os olhos da terra do melhor. Não o melhor dessa terra, a terra onde há o melhor, a terra do melhor, que não é essa terra aqui. Interessante. Onde está o não aceito? Declaro, profetizo contra a pandemia. Palavras têm poder de criar a realidade. Pronuncie palavras positivas. Só há paz em Cristo Jesus. E só haverá paz perfeita e plena na Nova Jerusalém, a terra do melhor. Novos céus e nova terra. No mundo tereis aflições, angústias, temores. E pastor, vira essa boca para lá. Está repreendido. Quanto negativismo, quanta falta de fé, falta de poder. O Senhor precisa pronunciar palavras positivas, não palavras negativas. Cuidado. A pessoa que disse isso, foi o Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. É a declaração do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, eu não aceito. O que ele declara é: no mundo tereis aflições. Perceberam que antes da pandemia existia violência, assassinatos, roubos, morte de policiais, rumores de guerras, corrupção em geral? Veio a pandemia e muitos daqueles males diminuíram, porém outros surgiram. A pandemia em si, com sofrimento, dor,
mortes, corrupção agora em outras áreas, embora já houvesse nessa área também de saúde, mas temos visto aí quantas fraudes. O aumento também houve com a pandemia, o aumento da violência familiar, principalmente contra mulheres. A família em geral, por passarem muito tempo juntos, as pessoas, mostrando como está o coração delas. Tivemos também o uso político desse momento tão delicado. E agora que parece que as coisas estão melhorando, está havendo a flexibilização da quarentena, aqueles antigos problemas estão retornando. Sim, a pandemia vai passar. Ufa! Porém, o pecado e a maldade humana não. As doenças em geral não. A pobreza não. As catástrofes naturais não. Que o digam a nuvem de gafanhotos, a nuvem de poeira chamada Godzilla. Não nos enganemos com discursos ilusórios do mundo ou de pessoas dentro da própria igreja. Paz só nos é dada em Cristo Jesus e pelo Rei Jesus, e só será plena no reino eterno. Graças a Deus temos a paz que excede todo o entendimento. Mas passamos aflições. Nesse mundo, os crentes terão aflições, as pessoas terão aflições. Vejamos o profeta Isaías. Isaías, capítulo 11, há uma descrição maravilhosa feita pelo profeta Isaías a respeito do rei e do seu reino de paz. Só ele promove a paz, só ele traz a paz interior, a paz com Deus, em primeiro lugar, a paz com o próximo e a paz interior que tanto necessitamos. E só no reino dele essa paz será plena. A consumação, a glorificação. Aqui teremos aflições. Veremos Isaías 11, a descrição maravilhosa feita do rei. Isaías 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, da descendência de Davi. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, o caráter do Rei, o caráter do Filho de Deus, sua sabedoria, sua inteligência, seu conselho, sua força, conhecimento. Versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca o juízo, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Maravilhoso. O nosso rei, o nosso príncipe, o nosso governante, o nosso Senhor. Louvado seja Deus pelo que Ele é, pelo Rei dos Reis. Nele sim podemos confiar de todo o nosso coração. Nele sim buscar sabedoria.
inteligência, conhecimento. Nele sim buscar o consolo, o conselho, a força, porque Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Nele sim buscar a verdade e a justiça. Nele, o Rei, o nosso Senhor. Que maravilhoso. Louvado seja Deus. Então, a descrição feita aqui do Rei. Agora vamos ver, a partir do versículo 6, o reino. O reino de paz. Aquilo que todo ser humano busca e não encontra porque busca no lugar errado. E muitas vezes nós cristãos também acabamos não tendo paz, porque estamos desviando os nossos olhos do príncipe da paz e buscando paz naquilo que não pode realmente satisfazer e nos dar paz. Olha só o reino dele. No reino dele, graças a Deus, nós já usufruímos um pouco disso aqui. Vai virar a plenitude de paz no reino do Senhor. Não aqui nessa terra, não aqui o melhor dessa terra, mas na terra do melhor. Versículo 6, uma simbologia de como é pacífico e próspero o reino do Messias, o reino do Senhor. E morará o lobo com o cordeiro. Aqui, né? Inimigos, digamos assim, em que um devora o outro. Não, mas lá, na Jerusalém celestial, nossas mansões celestiais, na glória, no novo céu, nova terra, o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. Já imaginou? Já imaginou isso? A ferocidade acabou, o derramamento de sangue terá acabado. Paz, paz. Leopardo com o cabrito, o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha. Vamos lá, desculpa. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro. E o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, o rei das selvas, o temido por todos. Tadinha da ovelha, tadinha dela. Se pegarmos uma ovelha e colocarmos lá, levarmos na África, por exemplo, e deixarmos ela lá, coitada. Agora, na Nova Jerusalém, no reino de paz do Senhor, e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Um menino pequeno, vem ovelha, vem leão, vamos caminhando juntos aqui. Infelizmente, com a queda do homem, o pecado entrou no mundo e mudou toda a criação. Tudo foi alterado. Espinhos e cardos produziu a terra. O homem com suor, o seu trabalho com suor. E não era assim, uma coisa de sacrifício, dolorosa. A vida não era assim. Era paz, era jardim do Éden, era paraíso. Os animais viviam em paz. Mas o pecado entrou e veio toda essa diversidade e tudo isso que vemos. Agora aqui não. A simbologia do reino de paz do Senhor. Um menino pequeno guiará o leão e a ovelha. E viverão juntos. 7. A vaca e a ursa pastarão juntas. Que isso? E seus filhos juntos se deitarão.
os bezerrinhos, os ursinhos, tudo junto. E o leão comerá palha como o boi. Então, uma simbologia aí de sangue não derramado, carnificina, maldades, violência. Não, não. Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, ou seja, da serpente. E o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Não se fará mal nem dano algum, nenhum dano. Pense em algum dano pequeno, um pequeno malzinho que seja, nenhum mal em todo o monte da minha santidade, nem uma mentirazinha pequena que seja, porque isso é mal. Isso é mal. Mas nem uma mentirazinha pequena haverá em todo o monte da minha santidade. Porque ele é santo e criará um novo céu e nova terra, santos de santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, Jesus Cristo, posta por pendão dos povos. E o lugar do seu repouso será glorioso. O lugar do repouso será glorioso. O reino do Senhor, de paz. E ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. Não era desse mundo. Isaías também, Isaías 65, 17 a 19. 17 a 19, primeiramente diz o Senhor: porque eis que eu crio céus novos e nova terra. O melhor dessa terra? Não, a terra do melhor, a nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós alegrareis, folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu crio, aquilo que o Senhor cria. Sim, isso será o nosso regozijo, nossa alegria. Não aqui, naquilo que Ele cria, novo céu, nova terra. Porque eis que crio para Jerusalém alegria. Jerusalém representa a igreja do Senhor. E para o seu povo gozo. E folgarei, me alegrarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo. E aqui, povo, é a igreja, o povo do Senhor. E nunca mais se ouvirá nela a voz de choro, nem de clamor. Nem de clamor. Lembrando aqui, Jerusalém não é a Jerusalém ali, terrena que temos hoje. A Jerusalém terrena hoje não é a Terra Santa. Não é. No passado, no Antigo Testamento, eles eram o povo de Deus, a cidade de Deus, o templo de Deus. Mas não. Hoje, na era da igreja, a nova aliança feita em Cristo Jesus, o povo somos nós, os crentes, os cristãos. E o judeu, para ser povo de Deus, ele tem que se tornar crente, tem que se converter ao Senhor, tem que ser cristão. Os judeus, qualquer um, para ser nova criatura, tem que estar em Cristo, tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para o próprio Nicodemos, na época que era judeu, era fariseu, era mestre. Necessário te é nascer de novo. Senão você não verá o reino de Deus. Não verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de novo. Ou seja, não é do povo de Deus. Infelizmente, há aí uma teologia aí que os judeus são o povo de Deus ainda. Não. O povo de Deus é a igreja. Eles também precisam se converter. É arrependimento e fé em Cristo Jesus. Isso foi pregado aos judeus. Pedro pregou aos judeus, Paulo pregou aos judeus.
E assim foi. Povo de Deus é a igreja. Jerusalém é a igreja. Ou a nossa Jerusalém celestial, não mais a Jerusalém terrena. A Jerusalém celestial. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. E a prova é, na Jerusalém terrena, há choro, há clamor, há tudo que há no mundo. Então não é essa Jerusalém que está falando aqui. É a Jerusalém celestial. E o versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Somente lá. Paz plena e perfeita aqui nessa terra? Não. Paz plena e perfeita através dos homens? Não. Somente através do Senhor. E perfeitamente no seu reino. No monte, no meu monte, diz o Senhor. É o que diz o Senhor. Se o homem um dia conseguisse estabelecer a paz aqui plena e perfeita, tivesse paz perfeita e plena interior e exterior, Deus teria mentido. E Deus não mente, Deus é verdadeiro. Aqui, infelizmente, o próprio Senhor Jesus tinha dito isso, é uma passagem que conhecemos bastante. Em Mateus 7, ele fala do homem prudente, homem sábio, prudente, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. E fala do tolo, que edificou sobre a areia. Interessante é que tanto para o tolo quanto para o prudente acontecem as mesmas coisas. Ou seja, ele fala, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Os dois, o crente e o não crente, o prudente e o tolo, os dois são atingidos pelas intempéries dessa vida. E seremos atingidos aqui, nessa vida. A diferença é fundados na rocha. O prudente está fundado na rocha, essas coisas não o derrubam, não o destroem, não tiram a sua salvação. Ele está seguro. O tolo, o incrédulo, não. Mas isso acontece com os dois. Tanto justos quanto injustos são atingidos por essas coisas. Assim também como são atingidos pelas bênçãos. O sol nasce para justos, a chuva para justos e injustos. Louvado seja Deus, porque já encontramos o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O broto de Jessé, a raiz de Davi. Louvado seja Deus, porque já somos cidadãos daquele lugar de repouso, da cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será um dia destruído pelo fogo. Na verdade, irmãos, somos donos, herdeiros, co-herdeiros daquela cidade, a Nova Jerusalém, a maravilhosa cidade, a Sião do céu, herdeiros com Cristo dela. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, a nossa cidade está nos céus, a nossa terra não é aqui, donde também esperamos o Salvador, o nosso Rei, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Sim, o nosso corpo abatido, fraco, em fraqueza, que não adianta ficarmos, devemos orar, suplicar, e claro, cremos em milagre, nós cremos sim, pedimos a Deus, suplicamos a Deus, mas confiamos sempre na vontade do Senhor,
E sabemos que o nosso corpo é fraco e abatido. Por isso que não declaramos, não profetizamos, não dizemos, eu não aceito. Não, nós suplicamos a Deus a cura, imploramos porque Ele é poderoso. Mas o nosso corpo é fraco e abatido, e mais dia menos dia partiremos. Que transformará sim, aí sim, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso Rei, o nosso Messias, que tem o seu reino de paz. E também Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé, galeria dos heróis da fé. E o que diz aqui, coisa maravilhosa, diz sobre eles, a partir do versículo 13. Todos estes, os heróis da fé, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram cidadãos dessa terra, queriam o melhor dessa terra. Não, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem que são forasteiros, estrangeiros e peregrinos, claramente mostram que buscam uma pátria, que não são daqui, são de outro lugar. Porque e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, se ficassem ligados àquela, agarrados àquela. Mas não, 16, mas agora eles desejam uma melhor, a terra do melhor, a pátria do melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, e que coisa impressionante, não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha deles que dizem que são peregrinos, estrangeiros, não se enraizam aqui, não ficam os pés aqui, mas têm os olhos, pela fé, veem a sua cidade. Declaram claramente, eu sou de lá, eu sou da Jerusalém Celestial, estou aguardando a minha pátria, estou caminhando para ela, sou um peregrino, forasteiro, tem uma cidade que Deus preparou para mim, e eu pela fé aguardo ela, estou indo para ela. E diz o texto que Deus não se envergonha deles, porque Ele preparou essa cidade para eles. Será que havia cidades maravilhosas na época desses homens de Deus e mulheres de Deus? Sim, havia cidades maravilhosas, mas os olhos deles estavam postos na cidade celestial. Eu não estou dizendo, irmãos, que não possamos apreciar o que há de belo neste mundo, criado por Deus, mares, montanhas, vales. Toda boa dádiva procede do Senhor. Tudo que é bom nesse mundo procede do Senhor. Não estamos dizendo aqui que não devemos apreciar e glorificar a Deus pelos momentos de alegria e de paz verdadeira que Ele nos concede. Momentos alegres, felizes. Não estou dizendo que não devamos apreciar isso. Apreciar as coisas boas e lícitas, santas, boas, puras deste mundo. Não devamos apreciar isso. Sim, devemos. É dom de Deus. Tudo que há de bom, que não é pecado, que é coisa lícita, pura, é dom de Deus, devemos apreciar, nos alegrar nisso. Porém, não devemos amar tanto as coisas terrenas, as coisas daqui, a ponto de esquecermos e até desprezarmos o que está preparado para nós. O que Deus preparou para essa cidade que Deus preparou para nós. A terra do melhor, que foi comprada com o sangue do Cordeiro. Por isso Deus não se envergonha daqueles que têm os olhos postos lá,
Pelo contrário, Ele se alegra e podemos dizer, se orgulha. Isso agrada a Deus e por isso Ele nos chama seu povo. Somos dele, por termos os olhos fitos naquilo que Ele preparou para nós e que foi comprado com o sangue do Filho dele. Não troquemos a nova Jerusalém pela velha Jerusalém. O novo mundo por esse velho mundo. Não somos daqui, irmãos. Não pertencemos a este lugar. Pertencemos ao Rei e ao seu reino de glória e paz. Temos saudade do Rei? Temos saudade do Senhor Jesus Cristo? Pertencemos ao reino de glória e paz. Estamos aqui de passagem, peregrinando para a mansão celestial. Você tem pensado na sua mansão? Na sua pátria? Você tem olhado assim, desejado? Puxa, que saudade! Ah, Senhor, vem, Senhor, levar o seu povo. Senhor, traz a cidade ataviada do céu como esposa para o seu marido, a nova Jerusalém. Que ela desça do céu, Senhor. Você tem pensado na sua cidade? É sua, comprada com o sangue de Jesus para você e para mim. Tem pensado nela? Tem saudade dela? Às vezes, quando viajamos, até a passeio nesse mundo, é bom, vamos para lá, para cá, temos momentos alegres com a família, mas não é a nossa casa, não é verdade? Com o tempo, alguns dias, você já começa a ter saudade da casa, do seu quarto, da cama, do seu cantinho, não é verdade? Assim também, nós estamos aqui peregrinando. E o nosso coração deve suspirar pela nossa cidade. O nosso Rei, o Príncipe da Paz, a nossa cidade, a cidade da paz eterna e plena, a terra do melhor. Bendito seja Deus, por Ele ser o Príncipe da Paz, o nosso Rei. Bendito seja Deus, por ter preparado esse lugar para nós. Vou preparar-vos lugar. Às vezes ficamos assim encantados, e devemos realmente ficar encantados com grandes obras de engenharia construídas pelo homem. Imagine, só por mesmo esse mundo atingido pelo pecado, a maldição vindo sobre esse planeta, quantas coisas lindas permaneceram, feitas por Deus. Mesmo no mundo contaminado, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Imagine o lugar que Jesus preparou para nós. Vou preparar-vos lugar. Vocês não são daqui. Assim como ele disse que ele também não era, o reino dele não era desse mundo. Eu não sou desse mundo, assim como vocês não são. E também ele foi preparar lugar. Imagine o lugar que ele preparou para nós. Eu tenho um lugar para vocês, diz o Senhor. E vou preparar esse lugar. E ele preparou esse lugar. Aguardemos com uma abençoada ansiedade, digamos assim, esse lugar glorioso. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.